Foi, Cacá? Ah, e sim! Mais um podcast começando aí. Hoje. Mais uma vez, não posso esquecer disso, cara. Nossos patrocinadores. Eletrotécnica União, precisando fazer qualquer solução técnica para tua eletrotécnica da tua empresa, chama o Marquinhos, cara. Ele resolve para você. E Postura Worldwide. Cara, se vestir igual Jesus, o Caetano ficou fazendo aqui alguma coisa pra mim que eu não entendi nada. Mas se vista com a postura do reino, manda mensagem pra mim, a gente tem blusas, camisetas, boné, gorro, cara, um monte de coisa, beleza? Começando mais um podcast hoje com meu amigo Eduardo Guidini, tá? Se você falar só Eduardo, não adianta. Seja bem-vindo, Edu. Prazer estar aqui para poder participar com vocês ali. É que você perguntar quem que é o Eduardo lá na igreja, ninguém sabe. Coisa boa, cara. Então, cara, eu gosto de entender como é que é teu processo com o senhor. Você veio já de berço cristão, não conheceu no meio do caminho, como é que... Então, assim, como a grande maioria, acho que hoje em dia, eu venho de uma família de vivência católica, né? Uhum. Mas não praticante. Sim. Então, mas assim, cara, eu sempre fui uma pessoa muito de boa, sabe? Muito tranquilo. Nunca fui de festa. Festa, né? Que nem, né? A gente vê os testemunhos, né? Que muita gente é ex alguma coisa muito ruim, né? Uhum. Eu não, cara, assim, não tenho assim um passado, né? Tipo, nossa, que funk. Não, eu fui um ex-adolescente. É muito ruim também, eu te digo, viu? Daí assim, eu vivi um período da minha vida ali na adolescência, ali na fase entre os 15, 16 ali, que eu era bem tranquilo, Uhum. bem caseiro mesmo, sabe? Nunca fui de sair, assim, e tal. Daí assim, um belo dia, um amigo meu me convidou para participar de um retiro de carnaval da igreja, na época. E, cara, ele me convidou, assim, tipo, no começo, na metade de janeiro, assim. Eu levei, acho que 20 dias para responder ele. Uhum. E eu respondi ele no último dia que era para responder. Uhum. Do nada, eu quero saber, né? Não tinha nada pra fazer. Sim. E desde, né, da minha participação nesse retiro e tal, claro que foi, né, ministrado. Sim. Eu nunca mais Saiu. Nunca Uhum. mais estive na igreja, né? E fui. Essa foi assim a minha vivência, né, na igreja, meu início, né? Sim. Aí logo eu me entrosei muito facilmente, né? Que na época a igreja tinha bastante jovens, muitos também. Qual igreja era? Na primeira igreja batista, Aham. E né, foi um período bem bacana, assim, nessa questão. E na época também, o meu pai ele frequentava lá, ele participava de um estudo bíblico que tinha só dos homens na segunda-feira. Aham. Então eu meio que acompanhava ele, sabe? Ia junto. Eu ia junto, Sim. sabe? Tava indo e tal. Então isso ali que eu comecei a me firmar mesmo. Uhum. E logicamente a gente vai criando amizades, vai ficando, né? Vai caminhando junto, né? Uhum. E acabei aceitando Jesus lá, me batizei lá, isso foi em fevereiro, eu acabei me batizando já em abril, dia 27 de abril. Uhum. Bem rápido. Foi bem rápido. Bem rápido. Eu também fui num frio, não, cara. Foi numa dia me batizei lá e tal. E logo que eu me batizei, eu fui convidado para participar do louvor. Do louvor já. Uhum. E também comecei lá e nunca mais deixei de participar do ministério. Uhum. E assim, de forma assim resumida, que eu Começou. aí na igreja. Uhum. E o louvor, mas você nessa época já tocava. Hoje ali você basicamente toca baixo ali no bola, né? Não, eu demorei, porque assim, eu comecei no louvor no vocal só. Sim. Back mesmo, só ajudar. Sim. Não era. Tua parada era cantar mesmo. E
muito malemão ainda. Não, porque era assim uma questão de afinação natural, mas muito crua ainda. Nossa, como hoje também ainda não é, não tá nem perto de Não. tem que ser. Mas assim, na época, aí eu fui aprendendo, assim, observando, né? O pessoal lá e tal, eu fui entendendo de música. Entendi. Assim, ali, com a turma e tal. Sim. Então eu fui tocar o instrumento na necessidade mesmo. E daí já numa outra comunidade de fé que eu estava, o louvor ficou bem enxuto, sabe? Tipo, não tinha. Então, assim, precisou. Sabe? Precisou. Então, daí o irmão Márcio lá na época pegou e falou, vai. Só aqui é o dó, ré e mi, fá, sol, lá, aqui, si, fechou. E é isso aí. E eu fui, assim, na raça mesmo. E ainda que era um instrumento que não me favorece, né, vocalmente falando, porque ele não é harmônico nem nada, é meio complicado ainda. Então, assim, queria assobiar e chupacando ao mesmo tempo. Sim. Mas demorou muito tempo, assim, nossa, demorou anos. Isso foi, eu comecei em 2008, foi lá depois que eu casei ainda com a Tamara, lá por 2018, 10 anos depois. Caramba, cara. Não faz muito tempo que eu toco um instrumento. E agora que eu tô buscando um instrumento harmônico, né? Teclado, tá fazendo aulas e tal. Cara, o teclado é muito massa. Poder agregar, né? Cara, eu não te conhecia, conheci você quando você foi no Bola, lembro até os primeiros... Desculpe. Primeiros dias que você e a Tamara foram e tal. E ela ainda tava grávida, né? Ainda não. E daí você falava que você ia participar depois que viesse o mais novo, né? E eu lembro que quando você começou ali e tal, você trouxe músicas que a nossa igreja não tá tão acostumada a escutar, porém, elas são músicas muito fáceis de você aprender na hora que você... Na hora, naquele momento que você tá tocando ali, porque elas são a levadinha boa e o telão ajuda, né? Só que às vezes é muito rápido, não é o caso das músicas que você canta, né? A galera toda consegue Congregacional. Isso, perfeito, cara. Ainda bem que você tá aqui. Glória a Deus pela tua vida. Senão ia passar uma vergonha, cara. Não, mas porque é muito fácil de a gente entender como que a música funciona e o que vem depois. E eu lembro, cara, que quando você subiu, eu falava, cara, hoje vai ser brabo o louvor, mano. Porque você trouxe essa veia. Tem várias veias ali, isso que é o massa, né? Tem várias veias. Você traz essa coisa mais de umas músicas um pouco mais antigas, o pastor umas levadas um pouco mais rápidas, e até ele toca umas antigas, né? Mas ele vem com coisas novas, e a Luísa com coisas bem mais novas e tal. Mas, mano, quando junta toda aquela parada, é muito massa, né? E o louvor, cara, acho que as pessoas, algumas têm a noção do que é o louvor hoje, mas muitas não fazem ideia que talvez, na minha concepção, o louvor é o ponto central do culto. Eu não sei o que você pensa sobre isso, sobre o momento do louvor, assim. O louvor, ele tem uma importância assim, fundamental na estrutura do culto, né? Porque é ali que você, como o próprio você louva, você adora, você começa a ter uma conexão com o Senhor. E o louvor, ele tem lutas e batalhas espirituais que acontecem aqui naquele momento. Então, assim, para você... Muita gente pensa que assim, o louvor é o ministério dos irmãos, só vão lá, tocam uma musiquinha, né? Uma música, canta e tal. Mas assim, existe um entorno muito, muito forte ao redor disso, sabe? Sim. Eu demorei bastante para aprender, para entender isso, assim, que assim, né, até o pastor pregou recentemente a respeito do tabernáculo de Moisés, sobre, né, como funciona. Isso é uma coisa bem extensa para a gente estar falando, mas é fundamental. No louvor, ele, digamos assim, o ministro ele tem que ter muito cuidado com o que ele está levando, sabe? Principalmente com a vida que ele está levando, com a sua, digamos assim, porque o ministro,
quando é a minha escala, é o que eu ouço. Sim, claro. Aquilo que eu tô vivendo. Sim. Entende? Então, a partir do momento que a gente tá ali na frente, a gente tem essa responsabilidade de levar o louvor, de levar a igreja a entrar nessa atmosfera de adoração e conseguir se conectar com o Senhor ali e adorar, é uma responsabilidade bem grande. Porque você tá levando a verdade ali, né? Você não pode simplesmente falar, cara, essa música é legal. Mas espera lá, é o que esses tempos atrás, a gente tava falando sobre isso aqui. Quando eu tô cantando uma música lá, quando eu tô louvando, mano, eu tô prestando atenção no que eu tô cantando. Isso é muito importante. Tem muitas músicas que eu não canto, eu não ministro. Sabe assim? Porque aquilo não é uma verdade na minha vida. Então eu procuro sempre ministrar aquilo que é real para mim, sabe? Aquilo que eu realmente acredito. E também a forma como eu quero que o Senhor me veja. Entende como? Então, assim, e tem músicas assim que às vezes você gosta de uma determinada banda e você escuta essa música em casa e você escuta no carro e você, nossa, eu queria cantar isso na igreja, mas não tem nada a ver com o contexto congregacional. Isso. Vamos pegar uma banda que eu sei que você conheceu recentemente, Palavra Antiga. Muito bom. Nossa, é muito legal de escutar. Mas em casa, lavando a louça, andando no carro. Agora, você vai ministrar uma música dessa na igreja, a igreja não entende absolutamente nada. Precisa ser um evento específico para aquilo, né, cara? Para aquilo. É algo assim muito... Mas como, por exemplo, tem músicas que eu não canto porque a letra não é verdadeira para mim. Tipo, naquele contexto. Vamos pensar assim. Aquela música pura e simples. Do Morada. Sabe? Tipo assim, eu não canto num culto normal, vamos dizer, né? Para pessoas adultas e tal. A não ser num culto infantil, show, que é o contexto ali. Sim. Mas eu não canto porque assim, eu não é aquela maneira que eu creio que o Senhor quer me ver. Entendi. Assim, sim. Eu não sou mais eu não quero ser visto como uma criança para o Senhor. Eu quero ser visto como um homem, como alguém que está pronto para assumir uma responsabilidade dentro do reino. Sim. Sabe? Sim. É lógico que a gente tem que pensar na questão da pureza da criança diante do Senhor, mas assim, em determinados momentos a gente tem que se posicionar como realmente o Senhor espera que a gente se posicione. Sim. Então, por exemplo, já é num culto de domingo, aí eu gosto de fazer esse exercício. Imagina assim a gente cantando lá a música, olha Deus, o desenho que eu fiz para ti. Então você imagina, pensa lá, vamos pensar num irmão bem você acha assim um cara bem... Sério? Sério. Assim. O marido da Dag, o Carlos. Pense o Carlos cantando. Eu fiz, sabe? É esquisito, né? Você pode ver que assim, eu tenho um gosto muito particular por louvores mais assim, pesados. De guerra. Assim, sim, Porque assim, você pode ver que você começa lá, se você começar vamos pegar uma música antiga assim que eu vou lembrar agora. Por exemplo, o nosso general. O nosso general vai pensar. Você pode prestar atenção, um dia repara que o cara já tá preparado numa pegada diferente, sabe? Porque isso acaba mexendo com o lado, né, mais guerreiro dele, sabe? Eu gosto de músicas mais assim, mais, né, tipo, vamos lá, tal. Então, até quando você toca assim, quando você tocou no assunto das músicas dos louvores mais antigos, que eu vivi uma época da minha conversão que era esses louvores. Diante do Trono, Aline Barros, 4x1, Toque no Altar, que ainda, né? Davi Sasser trazendo a arca, essa turma toda, sabe? Filhos do Homem, fala um monte de gente que talvez muitos nem conheçam, mas eu vivenciei toda essa, digamos assim, toda essa bagagem ali. Porque ali também foi um boom, né? Né? Totalmente diferente do que existiu no Brasil. Sim, o Ministério Koinonia
harmonia de louvor que vem desde os anos 80, Aham. e junta pastor Ademar de Campos, Ah, sim. junta Azaf Borba, Uhum. junta todos os dinossauros, Aham. sabe? Os brabos. Os bravos, sabe? É uma coisa assim, né, mais... Como que eu posso dizer? Eles tinha mais Bíblia ali. Aham. Porque o foco não era tanto você fazer sucesso por fazer sucesso. Sim. Para estourar a música, para você estar, sabe, nas paradas. Era algo mais... Era um produto feito para a igreja. Uhum. Para consumo da igreja. Uhum. Entendeu? De um determinado período depois, eu acredito que ali, já alguns anos depois, 2010, 2012, começou um pouco ali quando surgiu Regis Danés, Thales Roberto, Aham. pessoal aí, que quando começou ser cristão, ser evangélico, já não passou a ser motivo de vergonha, passou a ser um motivo assim de ser descolado, ali que a coisa começou a pegar. Aham. E daí veio uma avalanche de muita coisa, Aham. muita coisa. Lógico, tem muita coisa boa, Claro. como sempre, tem muita Claro. coisa boa. Mas começou a surgir bastante movimentos nesse sentido. O crescimento do worship também. Eu gosto do worship, acho bem legal, uma ferramenta muito boa, porque é muito fácil. Sim, entender, Mas né? dentro disso aí, surgiu muita coisa que digamos que não agrega. Uhum. Não tem assim, sabe? Que são músicas que, poxa, você quase tem que ter um curso de teologia para você poder entender o que está sendo cantado, né? Uhum. E aí você pensa, você traz isso para o contexto da tua igreja local. Né? Sim. Como que essa pessoa vai ser tocada por isso? Como que ela vai se identificar com esse louvor? Como que esse louvor vai se tornar uma verdade para ela? Porque uma coisa, isso acontece muitas vezes comigo. Às vezes eu não conheço a música que está sendo ministrada, aí eu escuto a primeira vez, se eu não sei cantar, né, ela, por exemplo. Aí já na próxima eu já vou saber, né, já vou entender e tal. No próximo culto, mano, aí eu vou cantar e vou falar, cara, que é isso, cara? E aí ali vai se tornar uma verdade no meu coração naquilo que eu tô cantando. E é nesses momentos que eu procuro, tipo assim, o que eu tô cantando aqui? Isso tá na Bíblia, cara? Aonde que tá na Bíblia? Em qual parte? E eu vou atrás mesmo, assim, tipo, eu não... Cara, eu até falo, cara, tem aquela do... Eu sei que seus olhos são como o fogo. Aí eu falei, beleza, cara, eu sei que os olhos de Jesus é como fogo, eu sei que sua voz é como muitas águas, mas o teu cabelo branco, eu não sei que é branco, cara. Por que é branco? E, cara, eu passei alguns dias, assim, com essa coisa na minha cabeça. E eu tive um sonho. E eu sonhei que a gente tava na época do anticristo e, tipo, o negócio tava pegado, assim, e tal. E eu acordei, eu falei, caramba, cara, que sonho ruim, né? Horrível e tal. Falei, cara, hoje eu vou dar uma lidinha em Apocalipse lá, né? Aí meio-dia eu consegui um tempo, abri lá. Já ali nas primeiras ele já vem explicando, já fala assim, né? E apareceu aquele com os olhos como fogo, a voz com muitas águas e o cabelo branco como a lã. Eu pensei, cara, acho que era pra eu ler o livro inteiro. Eu falei, cara, é pra eu parar aqui. Você só quis me explicar o porquê que é cabelo branco, aonde que tá. E ali até eu falei, cara, é maravilhoso, assim, quando você realmente coloca teu coração. Eu tô aprendendo, eu quero entender por que são as coisas. E o Espírito Santo e Jesus tá ali pra te explicar uma coisa tão simples, de certa forma, mas, cara, ele tem atenção nas mínimas coisas, né? Até assim, é um exercício que eu particularmente faço desde quando eu comecei a entender o que eu estava fazendo, né, dentro do Ministério do Louvor. Sim. Qual que era a minha responsabilidade? Que é quando eu vou escolher uma determinada música, eu leio a letra. E você cantando, às vezes você não tem uma percepção assim, que está sendo declarado ali. Então eu tenho por esse costume de ler a letra, entender o que está sendo dito, tentar entender o que o compositor ali ele tentou expressar. Sim. Né? E se eu ver que, não, isso aqui é real para minha vida, eu ministro, né? Se eu ver que ainda eu não estou preparado, por exemplo, vamos dar que tem músicas que falam, por exemplo, que eu entrego tudo a ti. Será que eu estou pronto para entregar tudo a ti? Eu entrego tudo a ti mesmo?
Sabe? Ou tem alguma coisinha que eu não quero entregar? Entendeu? Eu, É de fácil, tá? eu quebro o meu vaso. Eu quebro o meu vaso, mas será que eu estou preparado para quebrar esse vaso? Entende como? Ou músicas que nem eu vejo e assim eu tento, né, fazer com que o pessoal, né, a igreja assim, o pessoal se mexa para poder entender. Por exemplo, assim, ainda não ministrei essa canção, mas um dia vai chegar, por exemplo, as minhas mãos eu quero levantar, em Uhum, louvor te adorar. Você uhum. está cantando isso e com as mãos no bolso. As minhas mãos eu quero levantar, mas não E não levanta. levanta. Exatamente. Então, a partir do momento que isso, às vezes a gente canta e não percebe que É, não tá. E o louvor, ele não é só a voz, o louvor, ele é a expressão, ele é como o corpo, né? sim. Você tem que bater palmas, você tem que levantar as mãos, você precisa se expressar, É. né? Que faz parte disso. Então, tem muitas, né, canções que eu analiso bem a letra. E acho que todo ministro, sim, Deveria. ele tem que tinha uma música assim, que fazia muito sucesso, né? E ela faz bastante sucesso ainda entre o meio mais pentecostal. Mas é aquela Sabor de Mel, já ouviu falar? Cara, eu já devo ter. O pastor, às Minha vezes. vitória hoje tem sabor de mel, sabe? Então, essa música, você procura lá, você vai. Aham, beleza. Essa música, ela é. O Mailton O Maioto, sim. é da área dele. Nossa! Mas a letra, assim, ela é uma música de vitória. Aham. De vitória. Só que é uma vitória contra um inimigo errado. Que é assim, a parte da letra fala assim: quem te viu passar a prova e não te ajudou, vai olhar você na bênção e vão se arrepender. Você vai estar na. Não, eles vão estar na plateia e você no palco, e por aí vai. Ou seja, Caramba. Meu entende? Deus. Sim, aí entra naquela questão: a nossa guerra, a nossa luta, não é contra a carne e contra Uhum. sangue, é contra principados E e potestades. potestades, Uhum. é contra Satanás, não Sim. é contra você, não é Uhum. contra o teu irmão. Sim. Então, assim, você não tem que gerar, tipo assim, a hora que você está por cima, você não tem que desprezar, É. né, os teus irmãos. Então, a partir do momento quando eu li isso, e tipo, não, mas pera um pouco aí, que não é por aí, né? Então, são cuidados que a gente Tem que ter. tem Tem. que ter. É. Realmente, cara, agora você. Eu não conhecia. Talvez eu já tenha escutado em algum momento e Ela é tal, né? bem conhecida, assim, Mas, essa é a importância. Até porque, assim, muitas vezes você gosta da levada da música e você leva aquilo por verdade na tua vida. Ah, o refrão faz sentido, mas e o restante, né? Então, é todo cuidado que eu acho que a igreja ela tem que também ter para poder confiar em quem tá ministrando para você, né, cara? E a igreja precisa entender o momento de louvor também, né? E como você disse, pô, tô lá, começou o culto. Cara, o culto tá minguado ali. Daí tá lá na metade do louvor, daí a igreja deu uma enchida, né? Aí na hora da palavra, daí tá todo mundo que tinha que chegar, chegou. Não, cara, tem que chegar no começo, cara. Tem que chegar lá no momento antes da oração. Isso, porque você tem que pensar que você tem que entrar nessa atmosfera de adoração. Para você poder hoje, falando um pouco do tabernáculo, Uhum. para você poder entrar no Santo dos Santos com, sabe, na presença do Senhor, entendendo o que está acontecendo, Sim. pronto para ouvir o que o Senhor tem para falar para você. Né? Porque hoje, antigamente, não era qualquer um, era só os sacerdotes que entravam no santo lugar. E a Uhum. partir do momento que Cristo morre na cruz, o véu que separava o Santo dos Santos do lugar santo, na verdade, Uhum. ele se rompe. Uhum. Ou seja, isso mostra que a gente agora tem esse acesso direto. Né? Sim. Então, assim, a gente pode se chegar, mas há toda uma preparação. Sim. Né? A gente chega, começa ali a adorar, não necessariamente com música, Sim. com palavras, exato, né? Com orações, colocando o coração disposto, né? Entregando ao Senhor o que você tem para entregar, sua gratidão, né? Tudo aquilo, né? Os temores, aquilo uhum. que tá, os fardos, né? Que a gente tem, derrama tudo nos pés do Senhor ali para entrar
nessa atmosfera de adoração plena. Uhum. Quando Deus vem, você tá ali, E você tá sabe? preparado pra Você tá receber, né, preparado cara? para aquilo. É. E isso digamos assim, é um exercício, é um aprendizado, digamos assim, a cada culto a gente vai É muito louco, assim, exercitando. Guidini, porque quando eu entrei na igreja, cara, eu não gostava de louvor, cara. Eu não gosto dessas músicas. Na verdade, eu sempre fui, tipo, muito. Não, isso aqui não e tal. E sempre muito teimoso em tudo, né? E conforme foi passando o tempo, daí eu lembro que eu tava em casa e a Luísa, ela cantava uma da Luma e o Pídio. Eu não vou lembrar o nome da música. Mas, enfim, e a Luísa cantando aquela música encaixava demais, assim. E eu lembro que eu tava em casa. E de repente eu falei, cara, me veio uma vontade no coração de escutar ela cantando aquela música. E ali começou a ser quebrado algumas coisas. E eu trabalhava à noite, de madrugada, deixava pra trabalhar à noite, porque pra mim era melhor. Sim. E eu lembro que eu tava muito cansado, assim, cara. E eu falei, assim, eu preciso, né? Eu preciso terminar o que eu tô fazendo, eu preciso ser efetivo nisso aqui e tal. Eu falei, cara, eu vou escutar uns louvores, né, mano? E aí o pastor tava tocando muito aquela Prossigo do Centro de Sião e Morada. Ele tava em várias do Morada lá, e daí foi lá que comecei a escutar Morada. E, cara, eu coloquei ali, e, cara, eu tava muito cansado, era uma e pouco, 2 horas da manhã, e eu criando, né? Cara, eu coloquei o fone, revigorou, cara. Eu terminei aquilo assim, eu não tava mais com vontade de dormir também, tem mais essa, né, cara? E hoje eu sou. Cara, e não é. Quem escuta música no mundo, eu não tenho problema nenhum com quem escuta e tal. Mas eu não consigo mais escutar. É que assim, né, a música em si, vamos falar agora de uma maneira geral, né? Ela é, além o louvor ali e tal, que não necessariamente é só música, envolve outras coisas, mas a música ela também é um entretenimento, né? Uhum. Só que assim, aquilo que você ouve, por mais que não seja do mundo, Uhum. ele tá alimentando algo em você, Sim. né? Tá, até um dia eu brinquei com a Tamara, né? Que ela tava falando, nossa, que ela viaja, ela vai para Ilhéus, né? Uhum. Ela vai, às vezes ela vai de carona. Então, quando ela tá de carona, ela não domina o som do carro. Uhum. Então, ou seja, Tem que escutar o tem que que tá lá. escutar o que estão escutando. Exato. E é uma sofrência atrás da outra. Sim. Assim, ela chega em casa, assim, sabe, deprimida, mas pior que se você ouvir algo assim, tristonho, né, algo, né, nesse estilo, cara, você vai te arrebentar, né? Porra, você fica, né, tipo, nossa, mas que vida, né, poxa vida. E assim, daí ela fala, nossa, mas hoje, além dos papos deles ser tudo com coisa assim, tudo de festa e bebedeira e não sei o que, e umas músicas sofridas lá. Aí eu peguei e falei, então eu resolvi tudo. Aí eu tinha o Spotify na conta universitária, né? Que é baratinho, eu disse, não, vou fazer a conta família, né? A dupla, né? Eu assinei aqui o duplo, ó, você bota o Spotify aí, Sim. e falei, escuta as minhas playlists lá, do louvor e tal, vai se enchendo disso. Quando estiver no carro, ensinei ela como é que fazia lá, eu bota os louvor aí e, né, vai enchendo. Sim, vai claro. enchendo pra você chegar lá de boa, Pô, né? Então é bem esse ponto também. Não vejo problemas. Existe muita música secular que são músicas bonitas. Sim. Que tem uma letra que não é o intuito, digamos assim, degenerativo. Sim, né? sim, claro. Né? Músicas que nem eu falei, né? De sofrência, essas coisas erradas, tudo bem, né? Mas existem músicas que são bonitas, né? Sim. Mas assim, o ideal mesmo, eu também tenho como prática, assim, eu antigamente eu escutava mais música secular junto com música gospel. Uhum. Mas quando eu comecei a entender, é um processo que a gente vai tendo revelações e tal. Quando eu comecei a entender assim que não que seja errado, mas que é melhor para minha vida. Isso. Sabe? Que nem tudo é lícito, Uhum. mas nem tudo me convém. É isso aí. Então, tipo, beleza, nada contra, mas eu prefiro hoje, né, 99% das músicas que eu ouço
É a minha playlist lá. E assim, hoje também, na minha situação, aí é muito de cada um, mas o meu, eu não quero sair da presença. Eu não quero sair da presença. E como eu consigo entrar na presença? A minha forma é abrir minha Bíblia pela manhã já e louvor, cara. E ali, terminei de ler minha Bíblia. Coloquei pro lado, louvor continua tocando lá em casa. E às vezes daí eu coloco alguma ministração no YouTube ou podcasts e tal. E continuo, cara. Cara, chega meio-dia ali, cara, dá vontade de ir pra praça pregar, cara, sabe? Então, mas assim, é isso que eu quero pra minha vida. É isso que eu quero ser cheio, né? E o bom de tudo isso é que daí quando a gente vem com uma música na igreja nova, você já tá por dentro. Sim, claro, exatamente. No meu caso, músicas que não são tão novinhas assim, mas que fazem parte de toda, né, toda a história da gente. Né? E para mim, o satisfatório, né, de tudo isso é ver os frutos dentro de casa. Assim, escutar o Benjamin cantando. Sim, a gente escuta, claro, né, cara. a música que a gente ouve. Porque, cara, querendo ou não, você tá lá em cima e você hoje não é, você é exemplo para muitas pessoas. Só que o peso de você ser o exemplo do teu próprio filho, que as pessoas entenderem a paternidade, como o teu filho te enxerga, é como ele enxerga Deus, cara. Olha o peso disso, cara. Isso é o que eu sempre digo, né, quando eu converso assim. Se Deus aparecer num arbusto pegando fogo, pro Benjamin dizer, Benjamin, eu sou o Deus do teu pai. Uhum. O que o Benjamin vai dizer? Exatamente. Senhor, fala aí, sai fora. Deus do meu pai, não quero divulgar, vamos deixar pra próxima. Vai jogar uma água na. Sai daí, né? Então, assim, é um cuidado que a gente tem. Claro. A gente não é perfeito, não. Longe disso, a gente erra, ele vê todas as faces que a gente tem, né, em casa e tal. Mas é uma alegria, assim, quando eu vejo ele tá lá tomando um banho e tá escutando ele cantando, né? Que essa Legal, cara. Vendo ele cantar as músicas que o pastor ministra, que é ministrado para ele na salinha, que ele escuta no carro. Sim. Isso é bem gratificante. E assim, também tem uma situação onde você teve memórias dentro da igreja com teu pai, né? E hoje você tem a oportunidade de refazer coisas legais que você fez com teu pai dentro da igreja, você fazer com dois ainda, né? Na verdade, assim, muito meu pai, ele não chegou a frequentar a igreja, assim, né? Mas é bem isso, assim, de criar essas. O que eu não, digamos, que eu não vivi com ele, né? Com meu pai de fato, com a igreja, com a família, enfim, mas trazer essa experiência. Sim, eles, né? sim. Eles enxergar no pai deles lá alguém que possa, tanto em mim, como na mãe, sim, claro. Que possa levá-los a conhecer Jesus ali, ver aquilo que Cristo faz nas nossas vidas. Né? Isso é uma responsabilidade muito grande para nós. Né? E quanto a, não sei como que é nessa parte para você, mas quanto a testemunhos assim de vida, de situações que Jesus tem a história do carro que é muito boa, mas não sei se você tem outras aí que você poderia. Cara, eu acho que assim, a vida da gente é assim, uma constância de coisas, né? Que Deus sempre faz, né? Coisas pequenas que no final assim acabam se tornando, né? A gente vê depois lá na frente todo o processo. Né? Mas assim, cara, um dos testemunhos assim que eu posso dizer é quando antes ainda de quando eu saí da Igreja Batista, na verdade. Quando eu saí de lá, que eu fiquei meio sem rumo, né? Que eu meio que pensei, eu não quero mais nada, porque eu fui assim realmente assumir uma postura diante do Senhor quando eu comecei a ir na igreja anterior que eu estava antes de vir para o Brasil. Fiquei lá um tempão, lá onde eu conheci a Tamara e tal, e vi que a minha vida, um dia eu comecei a entrar nos eixos, né? Que era na missão Confins da Terra. Confins, sim. Isso ali, né? Nossa, eu vivi muita coisa. Abriu uma Confins em Irinópolis. Não, tava bombando. Legal, cara. Então ali eu vivi bastante coisa.
Até na época o pastor tava lá e tal, quando eu cheguei lá na igreja, assim, que eu cheguei todo, né, arrebentado, e ele foi uma das pessoas que né, acreditou em mim, né, confiou e tal. Mas assim, quando eu resolvi sair fora, eu disse, eu vou enfiar o pé na jaca gostoso. Eu não quero mais saber de nada. Eu tinha lá meus 20 anos ali, 20, 21, por aí. Cara, eu resolvi retomar contatos com os meus amigos antigos, né? E quando a gente entra na igreja... Quer mais um café, não? Não, obrigado. Esse pessoal se afasta, né? Aí um dia, vamos fazer um jantar lá pra, né, vamos se reunir para relembrar as coisas e tal, não sei o quê. Eu falei, então vamos, né? Eu tava, né, sozinho mesmo, tava sem nada, então vamos. E tá, lá pelas tantas, assim, né, beleza, lá fizemos um churrasco lá e tal. Aí todos eles já, né, pra lá do Bagdá, e eu não, por incrível que pareça, assim, eu nunca fui de vício nenhum. Até por exemplo do meu pai, de não querer aquilo que ele escolheu para a vida dele. Meu pai tinha, né, problemas com bebida, fumava também, até que infelizmente ele teve câncer por causa dos cigarros e tal. E a gente via no cotidiano, né, da casa, assim. Até eu não queria isso para minha vida, eu nunca quis, mesmo antes de ir para a igreja. Mesmo eu via o exemplo, eu não volto mais, cara. Então eu nunca fui de bebida. Então, dentro do grupo de amigos lá, eu era o único que tava bom, né? Eu tava tranquilo. Aí lá pelas coisas, um amigo meu falou, tá tendo um bailão, não sei aonde, um desses interiores. Isso era, cara, meia-noite e pouco. Vamos lá. Eu falei, vamos lá, né? Tava lá? Tô aqui, né? Vamos lá. Daí, como eu não tinha bebido nada, eu fui de motorista. E beleza, aquela animação, e pegamos o carro do meu amigo e fomos. Aí ali, a gente estava em São Cristóvão, né? Aí para ir pro centro, tinha que passar na época, e dava toda aquela volta, passava embaixo da ponte do Caramelo e tal. Passando por baixo da ponte, cara, e eu devagar, tranquilo, assim. Quando eu passo embaixo da ponte, cai um saco de lixo. Cheio de mato e pedra em cima do para-brisa do carro. Mas morreu o para-brisa do carro. Assim, eu lembro, tenho muito vivo isso, né? E caiu que tá assim, pam, mas estilhaçou o para-brisa. Acabou ali, né? E na hora, cara, eu senti, digo, não, mas isso aconteceu porque não é pra eu estar aqui. Não é pra eu estar aqui. Aí beleza, todo mundo ficou chateado, né, e tal. E fomos pra casa. Aí eu, quando cheguei em casa, assim, fui orar, né, Deus, me perdoe. Eu achei que você não tinha nada comigo, mas eu acho que foi isso, né? Porque assim, se você parar pra analisar, qual é a probabilidade, cara, de ter uma pessoa àquela hora da noite com um saco de lixo em cima da ponte e o cara calcular a velocidade do carro, porque a ponte é alta, cara, né? E acertar na mosca. Aí tinha um casal de amigos que estava junto, num outro veículo, deram uma volta na ponte, não viu nada. Eu falei, meu Deus, cara, alguma coisa muito ruim ia acontecer lá, né, se eu tivesse ido. E ali que eu entendi que não, eu preciso dar um jeito na minha vida, porque não é isso aqui. Eu não sou isso, não nasci para viver essa vida. E ali eu relembrei coisas, né, que o Senhor tinha na minha vida. E eu procurei um amigo meu que era da igreja na época, contei tudo para ele que estava passando, e ali eu comecei a voltar, né? Aí tinha um problema, porque daí tudo que eu tinha aprontado, a fama tava em dia, né? O pastor na época demorou para confiar em mim. Demorou muito, sim, demorou bastante. Até um dia ele pegava muito no meu pé, um dia eu chamei ele para conversar. Né? Falei, pastor, minha vida é assim, assim, assado. Né? O que eu fiz é isso. Se te contar alguma coisa além disso aí... É mentira. E ali ele, sabe, viu, né? Não, realmente. Nossa, ele me ajudou muito, assim, na época, ele
o Ricardo também, o pastor nosso atual, que eu estava lá. E foi lá que eu acabei de conhecer a Tamara e tal. E quando eu lembro, assim, quando eu vi a Tamara, assim, não, mas essa aí é pra casa. A hora que eu for conversar com ela, é pra... Chegar e carregar e ir embora já. Então, era poucas ideias. Aham. Era poucas ideias. Tanto é que quando a gente começou a orar, começou a conversar, eu peguei e levei ela no terreno onde a gente tem a nossa casa. Que já era meu. Legal. Eu falei, é aqui que nós vamos morar. Ah, nossa, digo, é aqui, né? Então vamos já começar a se alinhar. Aham. E pouco tempo depois a gente noivou e acabamos casando um ano Muito massa. depois, Aham. né? Mas que nem assim, eu agradeço muito a Deus, assim, que acho que o maior testemunho assim, que eu posso ter é de nunca ter precisado de um milagre muito grande, Aham. de nunca ter precisado de uma intervenção muito grande na minha vida. Que nem eu disse no começo, né? E a gente vê testemunhos poderosos de pessoas que fizeram muita coisa e Deus foi lá e restaurou e hoje são nossas pessoas, né? Que nem o Marquinhos, né? Tem uma história de vida fantástica, o próprio pastor, né? O Henrique. O Henrique, o Vlad, O Vlad também, também. cara. Sim. Assim, o próprio Juninho, né? Nossa. Você vê sim pessoas que, nossa, tiveram Transformações absurdas, né, cara? Mas assim, eu louvo assim ao Senhor e engrandeço a Deus, tanto eu como a Tamara, a gente por não ter vivenciado. Sim. Né? E Deus nos guardou, né, nesse sentido. Sim. Eu acho que a gente poderia ter ido para caminhos que, né, só o Senhor sabe, Claro. né? Mas não, e assim, isso é muito, muito legal, sabe? Cara, aquela coisa do não precisar experimentar o outro lado, né? Porque, que nem você falou, ao meu ver, você não fez nada de errado nessa saída com teus amigos, né? Você fez um churrasco com teus amigos, você não bebia, então Isso. não tava doido, não tava... Cara, até hoje, meus amigos de Erinópolis são padrinhos do meu casamento e tal, e eles não frequentam igreja, né? São católicos, são espíritas e tal, mas, cara, eu amo a vida deles, e eles fizeram parte da minha vida, enquanto eu era muito louco também. Então, cara, hoje eu vou lá, faço, eles tomam a cerveja deles, eles fazem a parada deles lá de caipirinha, de não sei o que lá, mas, cara, eu tô lá com eles, sabe? Eu fico lá até Antigamente eu conseguia ficar mais, né? Dá 11 horas eu já tô meio cansado. E eu tenho um relógio lá também que precisa ir embora dormir. E, cara, não tem nada de errado, né? De você sair, fazer, ficar com eles e tal. Só que muitas vezes os jovens hoje acham que precisa beber, se drogar, cara, ter milhões. Porque o homem fera é o homem que pega 1 milhão de mulheres. Cara, e assim, quando você entende que o homem de verdade é o homem que mantém o seu lar na linha, que você ama uma mulher, você cuida dos teus filhos, você brinca com os teus filhos, você dá amor pros teus pais. Esse é o homem de verdade? Esquece, né, cara? E assim, eu tive exemplos assim, acho que o Senhor sempre trabalhou através da vida dos outros para me mostrar. Mas eu tinha um amigo, assim, ele não era bem amigo, mas ele era do mesmo, era da igreja ali, tudo na época, no começo ainda da minha conversão. E ele era também, fazia parte do louvor e tal, era um rapaz bem do Senhor, assim. Mas quando ele fez 18 anos, né, ele se desviou por querer. Falou abertamente, eu vou me desviar, vou ferver tudo que eu puder e a hora que eu ficar mais velho, eu me arrependo, tá tudo certo. Tá tudo certo. Até porque o ladrão da cruz se arrependeu no último segundo. Vai ter eu vou pro céu igual todo mundo. Infelizmente não deu tempo dele voltar. Ele acabou pegando uma doença, uma meningite, numa balada e morreu da noite pro dia. Sim. Foi assim uma das mortes mais tristes assim que eu presenciei. Isso me impactou bastante. Porque assim, a gente acha que
Assim, lógico, o Senhor é misericordioso, tem um amor gigantesco, mas não é brincadeira, sabe? Não. Não é brincadeira, né? Não pode tentar o Senhor de uma maneira Não. perfeita, sabe? Então, assim, eu sempre vi isso como exemplo dos outros, né? Sim. Tem o meu pai também, vendo como ele sempre foi muito bom para nós, assim, como pai. Nossa, eu não tenho nessa parte, assim, nada o que falar dele. Mas, assim, em relação, eu peguei exemplo dele como marido, e um exemplo a não se seguir, um exemplo de escolhas que ele fez para a própria vida, né? Assim, ele realmente viveu tudo que Como queria. assim, Certo. né? Acabou colhendo, assim. Sim. Isso, e até, infelizmente, ele faleceu, né? Já vai fazer 10 anos já. E eu creio que, no final, ele acabou, assim, respondendo a um apelo e tal, uma vez que a gente foi, que quando ele ficou, que a gente descobriu a doença dele, né? Ele tinha que eu acompanhava ele até Curitiba para fazer os tratamentos, né? Sim. E a gente ficou uma ou duas vezes na casa do meu primeiro pastor, que ele era bem chegado da minha tia e meu também e tal, sempre gostei muito dele. E a gente ficou lá. E eu lembro assim que ele teve uma conversa muito longa com meu pai naquele dia. Então eu acredito que ali ele possa ter, eu creio assim, sim. Não tenho certeza, mas eu creio que sim. Sim. E até o fato de Deus ter o levado, permitindo que ele falecesse, foi talvez para preservar. Preservar, sim. Para preservar, porque assim, uma vida inteira que você mergulhado, né, nos vícios e tal, não é fácil. Não. Então eu creio que talvez para preservá-lo, né, isso acabou acontecendo. E mais, né, glória a Deus assim, por tudo que, apesar de tudo isso, eu tive que assumir, né, isso me ajudou a amadurecer de uma maneira mais rápida, né? Sim. E eu acabei foi necessário, né? Eu acabei ficando como um único homem da casa, né? Eu morava com a minha mãe, com a minha irmã, né? Então assim, eu por conta de tudo isso, eu acelerei muitos processos, né? Desde antes, na verdade. Eu fui ter o meu primeiro salário, cara, depois que eu casei. Sabe? Quando eu trabalhava antes, eu ajudava na renda familiar, eu pagava conta de luz, né? Sim. O vale que recebia da empresa. Sim. Sabe? Então, assim, então essa experiência eu fui ter. Eu pensei, cara, o dinheiro do meu trabalho ficou aqui, tá, e agora o que eu faço? Né? Então, isso tudo me ajudou também a construir. Né? Que são coisas que eu não quero que os meus filhos passem. Por conta disso, eu sempre me preocupei com coisas que não era para me preocupar quando eu era criança ou até sim. Né? Você não vai lembrar, talvez tua mãe lembre disso, ou quem for mais antigo que assista ao podcast vai lembrar. Teve uma época que era uma lei no Detran que tinha que ter os primeiros socorros, um kit de primeiros socorros dentro do carro. Isso em 1990 e poucos aí. Tinha que ter aqui. E eu lembro que assim, a gente viajou em família, eu devia ter, cara, uns 4, 5 anos. E eu sei que no carro do meu pai não tinha aquele negócio. E eu lembro que quem não tivesse aquilo ia ser multado, sei lá. Enquanto o meu pai viajou para visitar uns parentes no Rio Grande do Sul, enquanto meu pai não comprou aquele negócio, não colocou dentro do carro, eu não. Parou de incomodar. Porque eu estava preocupado. Sim. E hoje eu vejo, cara, que cara, eu não tinha. Não era tua preocupação aquilo. Então assim, eu sempre me preocupei com essas coisas que, digamos assim, meus pais deveriam tranquilizar e deveriam, né, tomar, por exemplo, partido, sim. Aquele eu brinco, né, a preocupação do Benjamin hoje é saber que dia que ele vai posar na casa dos avós dele. É só com isso que ele se preocupa, sabe? Já então eu tinha essa se preocupar na viagem se o combustível do carro ia dar, cara. Tipo, são preocupações que não eram para eu passar, entende? Então esses também são coisas que a gente vai sendo forjado ao longo do tempo. Sim. E que eu não desejo isso para os meus filhos. Claro. Não,
completamente, assim. Então, eles são, tudo isso que eu vivi é um exemplo do que não fazer, que eu não faço com eles. Logicamente, acaba sempre errando em alguma coisa ou outra, mas essa que é A realidade, o que você realidade da coisa. vive, né? Pois é. Você estava falando ali no começo sobre as músicas e tal. E ontem a gente conversava na célula até sobre a. Vamos colocar assim, de ser moda hoje você ser crente. A facilidade hoje de ser crente. Vamos colocar assim. O que você tem acompanhado sobre isso? Assim? O que você tem achado de movimentos aonde, como a gente falou, a hipergraça, e hoje até não é tanto, já foi muito mais pesado isso, né? Mas ainda existe nas igrejas, né? E o perigo que é, e assim, até você se achar digno, ou sei lá, cara, eu sou crente, e até eu escutava o Valadão agora esses dias atrás falando sobre o orgulho, né? E ele falou assim, cara, o orgulho você não tem que ter de nada. Inclusive, você não tem que ter orgulho nem de ser crente. Cara, eu achei muito brabo aquilo. E você acompanhou, né, essa... Pô, nos anos 2000 não era legal ser crente. Não era. Por exemplo, assim, até digamos, os primeiros parentes que eu tive que se converteram era a irmã do meu pai e uma dela. Eu lembro, até hoje, quando meu pai contou pra mim, eles viraram e falaram, é isso, sabe lá quem virou crente, é a tua tia lá e tal. Nós rimos, assim, gargalhamos gostosamente daquilo, sabe? Tipo assim, de tirar sarro, cara. E tempos depois, quem acabou virando crente? Eu. E assim, não era, na minha época, não era motivo nenhum de orgulho. Lógico que também não era motivo de vergonha. Né? Mas assim, o que nem eu digo assim, a internet, o avanço das redes sociais foi muito positivo, porque deu mais amplitude assim para a igreja alcançar muitas pessoas, né? Sim. mas deu voz para muita gente ruim. Esse que é o problema, sabe? Então é aí que eu digo assim, gente que prega com muita facilidade, sabe assim, prega, viva do jeito que você está, venha do jeito que você está, que Deus aceita você do jeito que você é, mas até um ponto. Venha como você está, ele ama você do jeito que você é, mas a partir do momento que você decide viver uma vida para ele, então ele vai modificar tudo isso que está errado na sua vida. Sabe? Então, e esse modificar tudo isso que está errado na sua vida, que é o que pega, porque nem todo mundo está disposto. Né? Todo mundo quer, digamos assim, quer desfrutar, né, porque assim, das bênçãos e tal, mas não quer sacrificar absolutamente nada. É porque você precisa abrir mão daquilo que você julga. Exatamente, né? Diária. Você acha que pecar não é bom? Por quê? Sim. Isso é ótimo, assim, sabe? É uma coisa muito boa, no momento ali. É prazeroso. Tudo aquilo que sabe? Tudo que é carnal, né, cara? Exatamente. Só que assim, é uma renúncia de tudo isso. Por entender que há algo muito maior, algo muito melhor para nós, né? Que a salvação, ela não é brincadeira. Não. Sabe? Tipo assim, e rolou por muitos anos não se pregou mais sobre a salvação. Assim, tipo, se você continuar em pecado, você vai para o inferno. É esse que é o negócio, entendeu? Jesus, quando veio, ele, em resumo, ele veio para dizer isso: arrependam-se, senão o bicho vai pegar pro lado de vocês. Eu tô aqui para, né? Vou aqui morrer na cruz por vocês, mas vocês precisam se arrepender. Se vocês não se arrependerem, não adianta, sabe? Então, e por muito tempo isso não foi pregado. Então, assim, é aquele evangelho da prosperidade, né? Aquele evangelho que tudo é facinho, aquele da hipergraça, onde o amor supera todas as coisas e fica por aí mesmo, só tal, continua dando teu dízimo aí, e tá tudo eu certo. Não toco, né, nesse assunto e deixo você lá com as 2, 3 amantes que você tem, né, e tal, e o pastor não mexe com você não mexe comigo,
e assim a coisa vai. E eu vou no culto no domingo e tá tudo certo. Tá todo mundo feliz e contente, entendeu? Então, assim, por isso que eu vejo, assim, quando há muitos movimentos, assim, eu ouvo muitos movimentos, né, de conversões, assim, e que logo você vê que a pessoa não consegue prosseguir, né? Uhum. É muito fruto disso, Sim. sabe? Porque a conversão, ela é algo, assim, real. Sim. A partir do momento que você se converte, você muda a direção da sua vida. Né? Lógico que a gente somos pecadores em arrependimento. Vai continuar errando, vai continuar fazendo... pisando na bola. Só que assim, enquanto eu oro a Deus porque eu nunca perca o temor, sabe? Para que se eu tenho pecados que eu não consigo me desvincular e não consigo vencer, mas eu preciso ter esse temor de que aquilo que eu estou fazendo é errado. Uhum. E se eu perder isso, acabou, Perdeu sabe? tudo, né? Porque daí como que eu vou me arrepender, sabe? Uhum. Então, né, glória a Deus que a gente sempre tem isso, né? Nas Sim, nossas com vidas. certeza. Então, eu vejo, né, esse movimento a partir disso, dessa pregação muito facilitada, que tem assim, uma coisa que me fez ficar na igreja Bola de Neve quando eu vim, Uhum. foi o estilo que o pastor prega e aquilo que Deus fala na vida dele, e ele fala para nós através disso, é esse estilo de pregação. Uhum. Em resumo, se você for ver. É isso, tipo, arrependa-se porque exatamente. senão o caminho é ruim, entendeu? É o que ele fala, ele prega com muito amor Uhum. tudo isso, mas a realidade é essa, a gente precisa entender isso. No fundo, ela é bem dura a palavra, né? Dura. Como ele E assim, não pode ser diferente. Não pode ser diferente. Não pode. Né? Por exemplo, você acha que era mais fácil antes de Jesus ou depois? Cara, se você for ver, de certa forma... Era mais fácil para nós hoje ou para quem viveu antes da graça? No meu pensar, é mais difícil agora. Agora, com toda certeza. Porque antes, cara, você aprontava e fazia o que você quisesse. Vamos aqui conjecturar, né? Aí você ia lá, pegava um cordeiro, uma rolinha, não sei o que, matava. Top, todo zerado, pronto. Agora não. Agora a gente precisa se arrepender. Sabe? Para se arrepender tem que... Agora você não precisa fazer o ato de nada, você só precisa pensar e pronto, já foi. Isso, você precisa perdoar. Você precisa liberar perdão, você precisa ter o entendimento do que aquilo que você está fazendo é errado, sabe? Vai desagradar o Senhor e muitas vezes a gente é teimoso, a gente não quer. Não é fácil você sacrificar isso. Sim. Né? Então, muitas pessoas não estão dispostas a isso. Elas querem viver uma vida aquele crente bonitinho de domingo à noite com aquela roupinha legal, vai lá, aleluia, glória a Deus. Porque, na verdade, a parada também, né, é você sair dali e você continuar sendo igreja, né, cara? Sim. Você, chegou, beleza, acabou o culto, fui pra casa segunda-feira. Segunda-feira vai fazer o quê? Cara, vai lá, abre tua Bíblia, cara, tem um tempo com o Senhor, conversa com Ele, conta, assim, pra mim mudou muito o dia que eu descobri que você tem que ser um cara que tá sempre pedindo as coisas pro Senhor, apresentando teu coração verdadeiro ali, né, cara? Eu tô com um problema nisso aqui, me ajude a resolver, cara. E assim, não é esperar pro próximo domingo, agora baixem suas cabeças e orem. Não. Ou esperar a oração de alguém que você acha que digamos assim, está mais poderoso. Mas assim... Espírito Santo num level maior. Então, assim, a gente tem que entender que a palavra, a Bíblia, ela é viva. Ela frutifica dentro de nós. Então, aquilo que a gente lê, ele é real. Né? E estamos com aquilo disponível para nós. Para qualquer um. Sim. Sabe? E isso vai da experiência individual com o Senhor todos os dias. Né? Eu, por exemplo, eu poderia ler muito mais do que eu leio na palavra. Eu poderia orar muito mais do que eu leio. Porque a vida hoje da gente, que nem até o Marcelo ou o Marcos estava falando
que os dias eles estão mais curtos, Uhum. eles estão abreviados, né? A gente não consegue. Então, uma grande oportunidade que a gente tem em casa de ler a palavra, agora que a gente está, né, lendo todo mundo Uhum. junto, a gente pega e lê junto com o Benjamin. Então, é uma oportunidade que a gente está tendo, de, além de ler com ele, a gente também Tá lendo lá. ler, sabe? E assim, é poderoso, eu comentei esses dias em casa, que a gente leia um capítulo inteiro, Uhum. mas que um versículo entre na cabeça do Benjamin, nossa, tá ganho. Com certeza. Esses dias, a Tamara estava lendo a passagem, e Jesus andou sobre as águas, né? Uhum. E leu para eles, e a gente lê um versículo e quando acha pertinente, a gente explica, aqui aconteceu tal coisa e tal, para ver para que ele, né? E ela explicou, aqui, ó, Jesus, né, os discípulos estavam no barco e tal, e ó, Jesus andou sobre as águas, né, saiu lá da praia e andou sobre as águas até no barco. Uhum. Ele, nossa, mas que Deus é esse? Empolgado. Sabe? Aham. Nossa, que Deus é esse, velho? Deus é esse? Eu digo, esse é o nosso Deus, entendeu? Então, assim, aí ele fica, entenda não um versículo, mas ele já fica impactado. Sim. E muitas vezes a gente não tem esse impacto. Vira uma rotineira. Coisa, tipo, beleza, Jesus anda sobre as águas. Tá, mas peraí, quem que anda sobre as águas assim, como se fosse Jesus? Toma um copo d'água aqui. Então, sabe, assim, a gente não fica mais maravilhado com as coisas que o Senhor fez. Sabe? E que nem aproveitando o gancho, trazendo pro louvor, uma das coisas que quando eu conversei com o pastor recentemente, eu falei, pastor, Deus está me incomodando para trazer um louvor, celebração, um louvor diferente aqui na igreja, para a gente exaltar as coisas que o Senhor já fez, a gente se alegrar na presença dele, não só, tipo assim, não só louvores sabe, de chorar, como eu digo, né? Mas assim, daqueles louvores que de alegrar, que você tipo fica mais introspectivo, sabe? Ele falou vai, tudo, tá, mano. entendi. Vai lá, agora. Ele falou pra mim, olha, eu quero ver, o que a gente quer é o teu estilo. A gente quer ver o estilo do adorador que tá em você. Então traga isso e Deus vai trabalhar. E assim, é bem gratificante, assim, né? A gente vê o que Deus está fazendo. Eu creio ainda eu acho que ainda está no começo, mas eu creio numa igreja que vai começar, eu acho que existe já esse movimento, não é só uma coisa minha, longe disso, mas é um momento, sim, da igreja perceber as coisas boas que o Senhor já fez e se alegrar nisso. Sim. Sabe? Eu penso assim, chega lá um visitante e tal, e todo mundo chorando, e todo mundo, né? Lógico que existe esse momento, claro, a gente tem que ter, mas assim, não só isso, sabe? Tem momentos que a gente tem que se alegrar e exaltar o Deus poderoso que a gente tem e tudo que ele fez por nós, né? Declarar que a alegria do Senhor é a nossa força, o cara chega lá e tal, fortalecido, tal, não sei o quê, e daí vai pegar e numa música que ele tem que se derramar, abrir o coração e vai estar pronto para responder. Então eu creio que, né, existe já um movimento nesse sentido, que acho que o Senhor está trabalhando na igreja brasileira. Em relação a isso, eu tenho estudado bastante sobre esse ponto, tenho ouvido muitos pastores, muitos músicos que têm entendido essa linha e visto que, a gente tem que começar a resgatar um pouco umas coisas aí que para fazer diferente um pouco. Não, e realmente resgatar realmente, trazer músicas que exaltem o Senhor, e músicas que são fáceis. Que você declara aquilo que Deus é, por exemplo, uma música que eu gosto muito, que a letra é: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno. São coisas assim óbvias, mas que a gente às vezes não consegue, não se lembra. Às vezes não fala nenhuma vez no mês, às vezes. A gente canta músicas que são pra nós, sabe? Falam pro meu eu aqui. Mas esquece de engrandecer. Nossa, Deus, eu tô triste, mas eu acredito que, né? Por exemplo, né?
Tô dizendo assim, tipo, nossa, Senhor, vem, faz alguma coisa aí na minha vida. Não, mas ele já fez muita coisa, cara. Sabe? E é muito fácil você, aí que nem diz, a gente vem, nossa, mas eu não tô bem, hoje não vou bater palma, não vou, mas o Senhor não tem nada a ver com isso. Exato. Ele é digno de ser adorado, glorificado, independente, cara, se a gente tá triste, tá feliz, tá contente, não tá. E ali que é o sacrifício de louvor que a gente entrega, que é difícil, não é simples, né? Vai ter dia que, pô, você vai estar você vai estar mais animado que o louvor, cara. Tem dias, E cara, tem dia que, cara, você não quer nem ir. Tem dias que eu não quero, que a gente não tá disposto. Tem dias que nossa, eu penso, tipo, meu Deus, nossa, tem que ir lá, tem que fazer isso. Não, mas a gente vai, chegar lá na hora, a gente pega, né? O Senhor viu o Espírito Santo vir e renovar as nossas forças, né? E dar o melhor, mesmo que seja no doendo, mas a gente faz. Isso que é difícil, a partir do momento que a gente entende essa situação, e, cara, o Senhor vem e toca na vida da gente. Né? E a gente vê o agir do Senhor. É verdade, cara. E o louvor mesmo, assim, pra mim hoje tem um aspecto, ele cura você de várias formas, não só físico, que eu tenho certeza que o louvor ele tem, quando você tá lá e tem uma música, cara, que é que o pastor canta ao nome de Jesus, cadeias vão cair, e daí em seu nome, cara, isso aí, pelo amor de Deus, cara, você acha que eu fico pensando assim, cara, tem hora que pô, eu tô passando essa dificuldade aqui na minha vida. Clama, cara. Eu não sei como clamar, porque, pô, às vezes você não sabe mesmo. Mas coloca lá assim que eu luto minhas guerras. Cara, sai gritando, cara. Cara, você vai vencer a parada. Só que aí que tá de você entender realmente o que o louvor é pra tua vida e como que o mundo espiritual enxerga o louvor. Porque muitas vezes não. Toda a batalha que você tá tendo é espiritual. Seja físico ou seja realmente mental ou espiritual. Mas sempre tem o espiritual envolvido, né, cara? E, cara, quando você tá ali falando, ó, Deus é o meu Senhor, é Ele que tá à frente, abrindo os caminhos e tal. Esquece, cara. A tua fé, ela vai se fortalecendo, né? Sim. Você vai vendo, nossa, meu Deus é esse que vai abrindo os caminhos, quebrando as correntes, e o nome que nessa música que você falou, que é a poder do teu nome, Jesus, curar, cara, tá louco. E quantas vezes a gente lê que o nome de Jesus é um nome sobre todo nome, um nome poderoso, que no nome dele as coisas acontecem e a gente não tá ali travado. Né? Tá ali travado, sabe? Então esse é um desafio bem grande que a gente tem pra... É a chave, cara, é a chave. Tamo aí, deu já 1 hora e pouco. Olha, cara, passa, cara, eu falei pra você, cara. Não falei metade das coisas que eu tava... Cara, o Juninho falou assim pra mim, cara, depois que eu terminei, eu falei, eu tinha isso aqui pra contar, isso pra contar. Cara, mas é assim, precisa mais de um podcast pra gente abranger todas as coisas, né? Mas isso que é o bom, porque daí dá pra fazer parte 1, parte 2, parte 3, né? Na próxima você traz o Benjamin pra falar também. Abre o microfone e deixa ele falar. Exato. Mas que bom, cara. Que bom que você veio, cara. Fico muito feliz aí. Ter você, tua família, a Tamara também trabalhando lá em Irineópolis. Eu amo Irineópolis. Meu vô foi prefeito em Irineópolis e então eu tenho um amor, um carinho imenso e eu chego lá, eu já vou profetizando que aquela cidade vai ser de Irineópolis, vai ser de Jesus. Sempre, cara, sempre. E eu até tava falando com a Fer, cara, vontade é fazer uma marcha para Jesus lá. Até eu conheço um prefeito lá, a galera que falei, cara, vou conversar com eles pra
pra fazer algo lá, né? Ver qual que é a possibilidade. Mas... E estando a Tamara lá, tenho certeza que ela intercede por nós lá. É prof do meu priminho, a Tamara. A Tamara com certeza é professora de tudo mesmo lá. Você até hoje sempre gente, né, as pessoas perguntam, você é professora do fulano? Sou. Até hoje nunca... Cara, mas eu te agradeço a tua disponibilidade, poder vir aqui, te conhecer mais, ter certeza que hoje as pessoas, a partir do momento que sair de agora, as pessoas vão conseguir, porque é muito bom você saber quem que você tá escutando, né, cara? Qual é a vida dele, o que que ele faz, como ele faz, por que que ele escolheu a música. Agora eles sabem como que as coisas funcionam na tua cabeça, né? Então e assim, além de tudo, muito bom ter tua amizade, ter vocês por perto. Tamara também é um amor de pessoa, a gente gosta muito. A Fernanda ama a tua família de paixão. O dia que vocês mandaram mensagem convidando a gente para ir no aniversário lá, ficou emocionada, cara, que vocês convidaram, cara. Convidou pessoas especiais, né, que a gente né, quer que participem desse momento, né, a gente fica muito feliz, né, de ser abraçado pela igreja como a gente foi, né. Isso foi para mim foi muito fácil, assim. Para Tamara, isso foi muito importante para a adaptação dela, também, para o Benjamin, né? Sim. Né? Ontem na célula a gente via, né, a criançada toda ali e tal. Poxa, isso é muito legal, sabe? A gente precisava de uma casa. De uma casa, sim. E graças a Deus tem sido encontrar. Né? Que bom. Foi bacana, foi bacana. Coisa boa. Fechou então. Fechou? Galera, não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Escreve lá nos comentários, Dedé toca tecladinho. Beleza? Valeu, gente. Abraço.